Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de outro grupo de micro-organismo chamado Salmonella, que é um micro-organismo que eu acredito que é muito comum, né? Vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre ele. E a gente vai estudar um pouquinho sobre esse grupo hoje, tá certo? Também faz parte dos micro-organismos gram-negativos de importância médica. Existem vários grupos de salmonelas e espécies e subespécies. Hoje a gente vai focar nas salmonelas entéricas não tifoides, que infectam humanos e animais e que causam gastroenterites e infecções intestinais. Então, hoje a gente vai focar nesse tipo de salmonela, que eu acredito que é um dos mais comuns de vocês lidarem na prática médica, enfim. Vamos estudar um pouquinho quais são as características desse micro-organismo e o que é que ele causa, certo? Este micro-organismo é um micro-organismo encapsulado, ou seja, tem cápsula, que é um fator de virulência importante para driblar o sistema imune. É gram-negativo, ou seja, cora com safranina, quando a gente faz a coloração diferencial de gram, porque ele tem uma camada de peptidoglicano muito fina, e é um micro-organismo que consegue viver tanto dentro quanto fora da célula. É um intracelular facultativo. Né? É um anaeróbio facultativo, assim como outros micro-organismos que vocês vão ver durante essas aulas. Então, ele tanto consegue fazer respiração celular, quanto ele consegue fazer fermentação. Ele consegue obter a energia da respiração celular pelo oxigênio e da fermentação ele pode utilizar algum tipo de açúcar. Nesse caso, ele é um fermentador de glicose, né? Existe esse meio diferencial que se chama meio agar tríplice açúcar férrico ou de ferro, que quando esse micro-organismo cresce dentro dele, ele produz sulfato de hidrogênio. E esse sulfato de hidrogênio, quando formado, dá esse precipitado preto. Então, o meio começa vermelhinho e quando o micro-organismo cresce, ele fica preto. Esse meio é um meio de diferenciação para organismos, para micro-organismos, baseado na fermentação de açúcares. Nesse caso, ele fermenta glicose, mas você pode colocar os três açúcares, por isso que o nome é agar tríplice férrico, tríplice açúcar férrico. Dextrose, lactose, sacarose e indica a produção de sulfeto de hidrogênio. Então, aqui está o desenhozinho e mais em cima está o meio na realidade. Então, vocês vejam que é bem fidedigno. Além disso, esse micro-organismo é oxidase negativo, tá certo? Que é outra prova bioquímica que utiliza-se para diferenciar dos demais micro-organismos parecidos com salmonela. Então, o que é que a salmonela faz? Quando a gente ingere algum alimento que está contaminado com algum desses micro-organismos, ela vai lá para o ilho, né, atinge e começa a tentar sobreviver, e nesse momento de sobrevivência, ela começa a tentar invadir os nossos tecidos. Só que lá nas placas de pele, elas vão encontrar quem? Um tecido mucoso com células do sistema imune. Então, vai começar a ter uma grande guerra ali do micro-organismo com essas células do sistema imune, isso vai causar danos e lesões, né? O sistema imune vai detectar a presença desses micro-organismos, vai começar a liberar citocinas pró-inflamatórias e vai recrutar mais células de defesa. Bem, pessoal, que tem um negócio aqui esquisito, que o negócio esquisito é a própria salmonela, né? Então, essa guerra vai continuar, as células imunes acabam causando dano na mucosa durante essa batalha, porque vocês sabem que o processo de tentar neutralizar um micro-organismo pode causar fatores adversos para o corpo do hospedeiro, então começam a se formar úlceras naquele tecido, disfunção do trato gastrointestinal, a gente começa a perder água e eletrólitos e pode aparecer aquele velho quadro de diarreia, que é muito comum quando a gente está num quadro de salmonelose. Então, tem uma inflamação do intestino e do colo, geral, a enterocolite, mas o bom de tudo é que, com esse esforço todo que o corpo faz para neutralizar esse micro-organismo, geralmente se consegue fazer essa neutralização. Então, a infecção geralmente fica limitada àquele espaço, aquelas células imunes, elas são suficientes para recrutar outras que acabam neutralizando aquele micro-organismo, então, geralmente, é uma doença que não causa grandes proporções, mas pode se tornar invasiva.
Caso se torne invasiva, esse micro-organismo pode adentrar na corrente sanguínea e causar uma bacteremia. Quando na corrente sanguínea, ele pode atingir outros órgãos, como cérebro, fígado, ossos, baço, e aí causar uma infecção generalizada, certo? Então, geralmente não é uma doença que chega a esse quadro, mas que pode acontecer. Quem são os reservatórios? Quem pode trazer esse micro-organismo para nós? Além de nós humanos podermos ter esses micro-organismos transitoriamente, existem animais que podem trazê-los para a gente, como pássaros, répteis, mamíferos e anfíbios. Ou seja, a maioria dos pets que a gente tem em casa. Né? Então, tem que ter cuidado no manejo desses animais para a gente não se contaminar, principalmente com as fezes desses animais ou quando as pessoas forem consumir alguns tipos de carnes. A transmissão é principalmente fecal-oral e no consumo de produtos de origem animal, cru ou mal cozido. Sempre que a gente fala de salmonela, se a gente coloca no Google, vai aparecer a foto de um ovo lá com gema mole. Então, tenham bastante cuidado com produtos de origem animal, como ovo, como carnes, carne tanto bovina quanto carne de aves, de galinha caipira e laticínios em geral, tanto leite quanto derivados do leite, né? Além disso, tem outros alimentos que podem estar contaminados, como água, vegetais, como frutas e outros consumíveis que podem ser até industrializados, mas que podem ter salmonela, contaminando lá aquele alimento, né? Além disso, o contato direto com animais infectados também pode transmitir a salmonelose para você e para outras pessoas da sua família. Principalmente quando a gente pega no bichinho, né, e não vai lavar a mão depois, ou então dorme com o bicho, ou então lambe o bicho lambe a nossa cara, enfim. É muito importante que haja esse cuidado com a higiene para a gente não desenvolver nenhum tipo de doença. A salmonela, mesmo chatinha como ela é sensível ao ácido gástrico que nós produzimos. Então, isso quer dizer que é necessário um grande inóculo, uma grande quantidade de salmonela dentro daquela amostra ou daquele alimento que a gente vai consumir para causar alguma infecção. Mais de 100 mil, né, micro-organismos. Então, nosso corpo consegue neutralizar. Então, muitas vezes que vocês já se contaminaram com salmonela, vocês não desenvolveram nenhuma sintomatologia, porque talvez foi um inóculo muito pouco, né? A quantidade de micro-organismos gerida foi muito pouco. Mas somos adultos, somos jovens, somos saudáveis. Existem alguns grupos de pessoas que estão mais suscetíveis, como crianças, idosos, pessoas que têm baixa acidez estomacal e pessoas imunossuprimidas. Então, essas pessoas têm maior risco de infecção e maior risco de desenvolver aqueles casos mais invasivos que a gente viu. Quais são os sintomas? Vocês já devem imaginar, né? São aqueles sintomas clássicos. Pode não aparecer nenhum sintoma, enfim, mas entre 24 e 48 horas que você se alimenta com algo contaminado com salmonela, a gente pode ter diarreia aquosa. Essa diarreia pode apresentar sangue ou não, dependendo do estrago que aconteceu lá naquela batalha que a gente falou. Dores abdominais, náusea, vômito, dor de cabeça, calafrio, febre baixa, uma febre que dura poucos dias, 2 dias, e desidratação, porque você está tendo diarreia, perda de eletrólitos, perda de água, então é bem comum. Diagnóstico: cultura dos micro-organismos presentes nas fezes, ou a gente pode utilizar a cultura de micro-organismos presentes em outras amostras quando a gente tem um quadro invasivo. Então, de sangue ou de aspirado da medula óssea, a gente pode retirar essas amostras e ver se tem algum micro-organismo ali causando aquela infecção e qual micro-organismo é aquele, certo? Tratamento: manejo dos sintomas. Por quê? É uma doença autolimitante. Como eu falei no início, geralmente o corpo consegue neutralizar aquele micro-organismo. Então, numa primeira instância, não é o tipo de doença que você vai precisar de um tratamento antimicrobiano, se for a forma mais branda da doença e não invasiva. Então, a gente vai manejar os sintomas.
hidratar, repor eletrólitos, controle de náusea e alívio de dor, que é basicamente quando você vai para uma unidade de pronto atendimento, é isso que eles vão passar para você. Um remédio para você não sentir mais dor, um remédio para você não vomitar e passar um soro, colocar para você beber água, enfim. Coisas simples, não precisa de você utilizar um antibiótico logo de cara, em alguns casos, né? Mas, se houver infecção invasiva, tem que haver a cultura do micro-organismo para selecionar qual antibiótico é mais interessante para tratar aquele micro-organismo. E uma forma de prevenir de profilaxia é lavar bem as mãos, higienizar os alimentos e não comer nada mal cozido, né? Não comer aquele ovinho de gema mole, principalmente no self-service, não comer aquela carnezinha mal passada. Por quê? Porque tudo isso pode desenvolver um quadro de salmonelose. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir os demais vídeos, não deixem de interagir lá no nosso fórum, de interagir também lá nas perguntinhas, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá certo? Um grande abraço.